Imagine ouvir a palavra câncer em um consultório médico. Só de pronunciar já vem um frio na barriga. Para muitos, essa palavra é sinônimo de medo, de incerteza, de luta dolorosa. Quase todo mundo conhece alguém que enfrentou essa batalha. Um amigo, um vizinho, um parente próximo. É uma doença que não escolhe idade, classe social ou país. E é justamente por isso que qualquer avanço científico contra o câncer merece ser olhado com atenção redobrada. Agora, pense na ideia de uma vacina. Quando ouvimos a palavra vacina, lembramos de prevenção, vacinas que tomamos contra gripe, sarampo, Covid. Mas aqui, a novidade é ainda mais impressionante. Uma vacina personalizada contra o câncer. Uma vacina capaz de ser moldada para cada paciente, como se fosse feita sob medida, respeitando as particularidades de cada organismo e de cada tumor. E essa promessa não vem de um laboratório distante em teoria, mas da Rússia, onde a Agência Federal Médico-Biológica anunciou que sua vacina, chamada Enteromix, está pronta para ser aplicada clinicamente. Os números impressionam. Redução tumoral de até 80% em alguns pacientes e aumento da sobrevida. É uma notícia que soa quase como ficção científica, mas é realidade. A pergunta que fica é: como uma vacina poderia atacar o câncer? E mais, por que esse anúncio importa para você, para mim, para qualquer família que já passou ou pode passar pelo drama do diagnóstico? Antes de entrarmos em detalhes técnicos, é importante entender o tamanho dessa esperança. Todos os anos, milhões de pessoas ao redor do mundo recebem a notícia de que têm câncer. Só o câncer coloretal, que será o primeiro alvo da vacina russa, está entre os tipos mais comuns e mais mortais. É o terceiro câncer mais frequente no mundo, atingindo homens e mulheres, muitas vezes em silêncio, até que os sintomas já estejam em estágios avançados. E é justamente aqui que a Enteromix promete agir de forma diferente. Ao contrário da quimioterapia, que ataca indiscriminadamente células doentes e saudáveis, causando efeitos colaterais muitas vezes severos, a vacina se propõe a ativar o sistema imunológico do próprio paciente. Em outras palavras, ela ensina o corpo a reconhecer o tumor como inimigo e a combatê-lo de maneira direcionada. É como se fosse um treinamento especial para o exército interno que já existe em cada um de nós. Quando ouvimos isso, é impossível não pensar em todas as famílias que poderiam ser beneficiadas. Imagine uma mãe que luta contra o câncer há anos e que, de repente, recebe a notícia de que existe uma forma de reduzir o tumor em até 80%. Imagine um jovem pai diagnosticado cedo, que vê nessa vacina a chance de assistir os filhos crescerem. Imagine os hospitais, que hoje estão lotados com pacientes debilitados, e como poderiam, no futuro, oferecer uma alternativa menos agressiva e mais eficaz. É claro que ainda estamos falando de testes clínicos, de autorizações regulatórias, de fases que precisam ser cumpridas com segurança. Mas o anúncio da Rússia joga luz em algo que o mundo inteiro espera há décadas. Um tratamento que seja, ao mesmo tempo, eficaz e humano. E não podemos deixar de notar também o contexto político e científico. A Rússia, que tantas vezes aparece nas manchetes por motivos geopolíticos, está tentando se posicionar também como protagonista em inovações médicas. A diretora da FMBA, Verônica Skvortsova, afirmou que a documentação já está nas mãos do Ministério da Saúde russo, aguardando aprovação final. Segundo ela, os efeitos colaterais relatados até agora foram muito leves, uma diferença brutal quando comparamos com a toxicidade das terapias tradicionais. É intrigante imaginar que, em poucos meses, pacientes russos com câncer coloretal poderão receber gratuitamente essa vacina nos hospitais do país. E mais, que outras versões já estão sendo desenvolvidas para tumores agressivos, como o glioblastoma, que atinge o cérebro, e melanomas raros que afetam pele e olhos.
Essa notícia mexe não apenas com a medicina, mas também com a esperança das pessoas. Porque não estamos falando de uma pesquisa distante, sem previsão de aplicação. Estamos falando de algo que, se aprovado, já poderá entrar na rotina clínica, já poderá ser oferecido de graça em hospitais, já poderá mudar a vida de milhares de pacientes em pouco tempo. E aqui está o impacto direto na nossa vida. O câncer não é uma doença isolada em estatísticas. Ele bate à porta de famílias inteiras, muda destinos, desafia médicos e pacientes todos os dias. Por isso, cada avanço, cada nova possibilidade de tratamento é mais do que uma notícia científica. É uma notícia humana que pode significar mais tempo de vida, menos sofrimento, mais chances de cura ou controle. Nos próximos minutos, vamos mergulhar nessa história com calma. Vamos entender como funciona essa vacina, o que já se sabe sobre ela, quais são os próximos passos e o que podemos esperar de um futuro em que tratamentos personalizados podem virar a regra, não a exceção. Mas antes de tudo, é importante fixar uma ideia central. Quando falamos em vacina contra o câncer, não estamos falando de milagres prontos. Estamos falando de ciência, de pesquisa, de resultados concretos que apontam para uma nova fronteira. E como toda fronteira, ela traz consigo tanto esperança quanto cautela. Porque o que está em jogo não é apenas tecnologia, mas vidas. Para entendermos o impacto da vacina Enteromix, precisamos primeiro dar um passo atrás e compreender o que significa falar em uma vacina personalizada contra o câncer. Quando pensamos em vacinas, normalmente associamos a prevenção de doenças causadas por vírus ou bactérias. A vacina da gripe, a da Covid, a da febre amarela. Elas funcionam introduzindo no corpo um fragmento ou uma versão enfraquecida do agente causador, de modo que o sistema imunológico aprenda a reconhecê-lo e a combatê-lo caso entre em contato com ele no futuro. Mas o câncer não é um vírus externo. O câncer nasce de dentro, quando células do nosso próprio corpo sofrem mutações genéticas que as fazem se multiplicar de maneira descontrolada. Isso cria uma dificuldade. Como ensinar o sistema imunológico a combater algo que, em tese, faz parte de nós? É aí que entra a inovação. A Enteromix foi desenvolvida com base em um conceito chamado imunoterapia personalizada. Em vez de atacar o tumor de fora para dentro, como fazem a quimioterapia e a radioterapia, essa vacina treina as defesas naturais do paciente para reconhecerem as células tumorais como inimigas. De forma simplificada, os cientistas analisam as características específicas do tumor de cada paciente, identificam proteínas ou marcadores únicos e, a partir daí, elaboram uma versão personalizada da vacina. Ou seja, cada pessoa teria uma vacina feita sob medida, direcionada para o seu câncer específico. Esse é um dos pontos que mais desperta atenção. Estamos diante de uma medicina que não é mais genérica, mas individualizada. Agora, vamos aos resultados que chamaram a atenção do mundo. Durante 3 anos de testes pré-clínicos, ou seja, em modelos experimentais e em fase inicial de estudo em humanos, a Enteromix mostrou capacidade de reduzir o tamanho ou a velocidade de crescimento dos tumores em 60% a 80% dos casos. Esses números não significam cura imediata, mas representam um avanço impressionante quando comparado a terapias convencionais. Além disso, outro dado animador foi registrado. Pacientes que receberam a vacina apresentaram aumento da sobrevida, ou seja, viveram mais tempo mesmo enfrentando a doença. Isso é particularmente relevante porque, em muitos casos de câncer coloretal avançado, as opções terapêuticas são limitadas e os prognósticos costumam ser sombrios. Outro ponto importante, os efeitos colaterais relatados até agora foram descritos como muito leves.
Quem já acompanhou um paciente em tratamento oncológico sabe como os efeitos adversos pesam: náuseas constantes, queda de cabelo, cansaço extremo, perda de apetite, feridas na boca, fragilidade imunológica. Tudo isso faz parte do pacote da quimioterapia tradicional. Uma vacina com efeitos colaterais mínimos poderia, portanto, não apenas prolongar a vida, mas melhorar radicalmente a qualidade dessa vida. Mas como exatamente essa vacina interage com o corpo? Segundo os pesquisadores da Agência Federal Médico-Biológica da Rússia, o grande diferencial da Interomix é a forma como ela ensina o sistema imunológico. Nossas defesas naturais, compostas por células como linfócitos T e células NK, funcionam como guardiões que patrulham o corpo em busca de ameaças. O problema é que células tumorais muitas vezes conseguem se disfarçar, ocultando-se desses guardiões. A vacina vem então para retirar essa máscara. Ela apresenta ao sistema imunológico as características do tumor e cria uma espécie de memória imunológica. Com isso, as células de defesa passam a reconhecer e atacar o câncer como se fosse um invasor perigoso. Essa estratégia já vem sendo estudada há alguns anos em outras partes do mundo. Em países como Estados Unidos e Alemanha, há pesquisas em andamento sobre vacinas contra diferentes tipos de tumores. Mas a Rússia foi mais rápida em avançar para uma fase em que se fala de aplicação clínica iminente. Isso coloca o país em destaque na corrida pela inovação no tratamento oncológico. E aqui vale uma reflexão. Até hoje, o tratamento contra o câncer é baseado principalmente em 3 pilares clássicos: cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Todos eficazes em determinados contextos, mas todos também limitados em maior ou menor grau. A imunoterapia, e dentro dela as vacinas, aparece como um 4º pilar promissor, que pode se somar às opções já existentes ou até substituí-las em alguns casos. Vamos pensar em exemplos práticos. Imagine um paciente diagnosticado com câncer coloretal em estágio intermediário. Hoje, ele poderia ser submetido à cirurgia para a retirada do tumor, seguida de quimioterapia para eliminar células restantes. Com a vacina, esse mesmo paciente poderia ter uma chance maior de controlar a doença a longo prazo, sem passar pelos mesmos níveis de toxicidade. Outro exemplo: em casos de glioblastoma, um câncer cerebral agressivo e de difícil tratamento, os recursos atuais são muito limitados. Se a Interomix ou outras vacinas em desenvolvimento conseguirem mesmo treinar o sistema imunológico para combater células cerebrais mutadas, estaremos diante de uma revolução. Mas atenção! É fundamental não cair na tentação de achar que tudo já está resolvido. Estamos falando de uma tecnologia promissora, mas ainda em fase de testes clínicos. Os números animadores precisam ser confirmados em larga escala, em diferentes populações, sob acompanhamento rigoroso. A história da medicina mostra que, muitas vezes, descobertas brilhantes na fase inicial não se confirmam com o tempo. Por isso, a cautela é tão importante quanto a esperança. Outro ponto a se considerar é o acesso. A Rússia já anunciou que, se aprovada, a vacina será oferecida gratuitamente nos hospitais do país. Mas e no resto do mundo? Como será a distribuição? Será que países de baixa e média renda terão acesso rápido? Ou veremos mais uma tecnologia restrita a quem pode pagar caro ou a países que concentram inovação? Essas são perguntas que ainda não têm resposta. Porém, só o fato de estarmos falando de um tratamento com o potencial de ser mais acessível do que terapias de altíssimo custo já é motivo de reflexão. Muitas imunoterapias atuais custam centenas de milhares de dólares por paciente ao ano, o que inviabiliza sua adoção em larga escala. Uma vacina, em tese, poderia ser mais barata de produzir e distribuir, se os governos e os sistemas de saúde fizerem a lição de casa. E aqui há um paralelo interessante com outras áreas da saúde.
Lembre-se de quando surgiram as primeiras vacinas contra a Covid-19. Havia dúvidas sobre eficácia, segurança, logística de distribuição. Hoje, sabemos que elas salvaram milhões de vidas. Algo parecido pode acontecer com as vacinas contra o câncer. Outro ponto que merece destaque é a mudança de mentalidade. Até pouco tempo, falar em vacina contra o câncer parecia improvável, quase um sonho distante. Hoje, a ciência começa a mostrar que esse sonho pode, sim, se transformar em realidade. Isso muda a forma como olhamos para o futuro. Se antes o câncer era visto como uma sentença definitiva, agora passamos a enxergar cenários em que a doença pode ser controlada, como acontece com outras condições crônicas. Por fim, vale reforçar: não existe um único câncer. Falamos em câncer no singular, mas na prática existem dezenas de tipos diferentes, cada um com suas particularidades. Por isso, a personalização é tão relevante. Um tratamento genérico dificilmente funcionaria para todos, mas uma vacina feita sob medida pode ser a chave para aumentar as chances de sucesso. No próximo capítulo, vamos dar um passo além. Vamos falar de esperança, de futuro e de como essa notícia pode inspirar não apenas pacientes e famílias, mas também todos nós a olhar para a saúde de uma maneira mais preventiva e consciente. Porque mesmo enquanto aguardamos avanços como a Enteromix, há muito que cada um pode fazer hoje para proteger sua vida e aumentar suas chances de longevidade com qualidade. Quando falamos sobre câncer, inevitavelmente pensamos em dor, em medo e em incerteza. E isso é natural. Afinal, quantas famílias já não ouviram, em algum consultório médico, a frase que muda tudo: é câncer? A palavra por si só assusta, porque carrega uma história de perdas, de tratamentos duros, de batalhas nem sempre vencidas. Mas, ao mesmo tempo, também é uma palavra que tem mudado de significado ao longo dos anos. Hoje, graças à ciência e à dedicação de milhares de médicos e pesquisadores, câncer não é mais sinônimo automático de sentença de morte. E é aqui que notícias como a da vacina Enteromix ganham tanta importância. Elas representam não apenas um avanço científico, mas também uma injeção de esperança em um mundo que precisa acreditar que é possível vencer desafios aparentemente invencíveis. Pense comigo, quantas vezes em meio ao medo ouvimos que não há mais nada a fazer? Para muitos pacientes, a palavra terminal ecoa como um peso insuportável. Mas imagine o impacto de uma notícia que mostra que sim, ainda há caminhos, ainda há pesquisa, ainda há tratamentos surgindo. A Enteromix é um lembrete poderoso de que a medicina não para. Ela se reinventa, ela busca soluções, ela olha para frente. E isso nos traz a uma reflexão maior. A ciência não é apenas sobre tubos de ensaio e estatísticas em laboratórios. A ciência é sobre pessoas. É sobre mães que querem viver para ver os filhos crescerem. É sobre jovens que ainda sonham com uma carreira, com viagens, com a construção de uma família. É sobre idosos que desejam aproveitar seus últimos anos com dignidade, cercados de amor e não presos a uma cama de hospital. Cada paciente que pode ganhar mais tempo, cada tumor que diminui, cada porcentagem a mais de sobrevida não são apenas números em um relatório. São histórias reais sendo prolongadas, são abraços que ainda vão acontecer, são aniversários que ainda serão celebrados. E é por isso que, neste momento, precisamos enxergar além do dado técnico. A Enteromix não é só um resultado de laboratório, mas uma promessa de futuro. Ela nos lembra que estamos mais próximos de um tempo em que o câncer pode ser tratado de maneira mais humana, menos agressiva e mais eficaz. Mas vamos além. Essa vacina nos convida a pensar em como podemos, como sociedade, abraçar mais a causa da saúde, porque avanços como esse não acontecem sozinhos.
Eles são fruto de investimento em pesquisa, de políticas públicas responsáveis, de colaborações entre países e universidades e também de algo fundamental, a valorização da vida humana acima de qualquer custo. Talvez você esteja me ouvindo agora e se perguntando: mas o que eu posso fazer diante de algo tão grande como o câncer? E a resposta é simples e poderosa ao mesmo tempo. Você pode cuidar de si. Você pode adotar hábitos que fortalecem o seu corpo e a sua mente. Você pode apoiar iniciativas que defendem mais investimento em saúde pública. Você pode estar ao lado de quem passa por um tratamento, oferecendo presença, carinho e compreensão, porque no fim das contas, cada pequena atitude conta. Dormir bem, manter uma alimentação equilibrada, praticar exercícios físicos, reduzir o estresse, fazer exames preventivos. Tudo isso parece simples, mas é capaz de reduzir significativamente o risco de desenvolver diversos tipos de câncer. Não temos controle absoluto sobre a genética ou sobre o destino, mas temos, sim, poder de decisão em relação a escolhas do dia a dia. E mais, ao falarmos de esperança, não estamos falando de ilusão. A esperança é diferente do milagre repentino. Esperança é acreditar no processo, é saber que mesmo que o caminho seja difícil, sempre pode haver um próximo passo, uma nova alternativa, uma chance de recomeço. O câncer, em muitos casos, ainda é devastador. Mas cada pesquisa, cada medicamento, cada descoberta nos aproxima de um cenário diferente. E isso nos ensina algo muito valioso. Nunca podemos desistir antes do tempo. Talvez hoje você conheça alguém que está em tratamento. Talvez essa pessoa seja alguém da sua família, um amigo ou até você mesmo. A mensagem que essa notícia traz é clara. Há razões para continuar acreditando. Há razões para buscar apoio, para seguir o tratamento, para não perder a fé. A ciência está caminhando e, enquanto ela caminha, milhões de pessoas ganham mais tempo e mais qualidade de vida. Outro ponto fundamental é lembrar que ninguém precisa enfrentar isso sozinho. Existem redes de apoio, grupos de pacientes, profissionais dedicados, familiares e amigos. Muitas vezes, a força de quem está ao lado é o que mantém alguém de pé. Às vezes, não é a palavra técnica do médico que faz diferença, mas o simples gesto de segurar a mão de alguém e dizer: "Eu estou aqui com você". E não podemos esquecer que a saúde é coletiva. O câncer não atinge apenas o paciente, ele atinge famílias inteiras. Cada avanço, portanto, não beneficia apenas uma pessoa, mas uma rede inteira de relações. Uma mãe que vive mais vê os filhos crescerem. Um jovem que sobrevive constrói novos projetos. Um idoso que ganha mais tempo é um exemplo de resistência e sabedoria para os mais novos. A vacina Enteromix ainda precisa de aprovação final. Ainda há etapas a serem cumpridas. Mas o simples fato de estarmos neste ponto, de poder falar em uma vacina personalizada contra o câncer, pronta para aplicação clínica, já é motivo de celebração. É sinal de que estamos em movimento, de que o futuro pode ser diferente, de que a medicina tem poder de transformação. E enquanto esperamos pelos próximos passos dessa inovação, fica o convite. Cuide-se, valorize a prevenção, apoie a ciência. Converse sobre saúde. Não trate o assunto como tabu, porque informação, quando circula, salva vidas. No canal Notícias da Saúde, nosso compromisso é justamente esse: trazer até você informações de qualidade, de maneira clara, acessível e humana. Informações que empoderam, que inspiram e que ajudam a enxergar que, mesmo em meio às doenças mais duras, sempre existe espaço para esperança e transformação. Se essa notícia tocou você de alguma forma, não guarde só para si. Compartilhe, porque talvez alguém que você conhece esteja precisando exatamente dessa fagulha de esperança hoje. E antes de encerrar, deixo aqui um convite especial. Inscreva-se no canal Notícias da Saúde.
Ative o sininho para acompanhar as próximas histórias. Curta este vídeo se ele fez sentido para você. Deixe seu comentário. Queremos muito saber a sua opinião e ouvir as suas experiências. Lembre-se, cada clique, cada compartilhamento ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Ajuda a espalhar não apenas informação, mas cuidado, porque no fim das contas, informação é cuidado, e cuidado, quando é bem feito, muda destinos.